Ora bem, eu vou fazer uma reflexão com vocês acerca. Este foi um dos livros também que mudou a minha mente, porque a minha mente estava muito moldada para o. Sim, eu antigamente era socialista e. Porque lá está, era o que eu aprendi na escola e blá blá, ok. Mas eu mudou muito a minha mente. O livro do Pai Rico, Pai Pobre foi, aliás, foi o segundo melhor livro para mudar a minha mente acerca do que é negócio, o que é empreendedorismo, o que é ativos, o que é passivos. Foi um dos livros que mudou muito a minha mente. E eu quero partilhar com vocês muito daquilo que mudou a minha mente. Já agora não se esqueçam de dar o like, subscrever o canal, comentar, essas coisas todas. Vamos lá ouvir. Em algum momento da vida de nossos pais ou avós, eles tiveram dificuldades financeiras. Não tinham dinheiro para comprar as coisas mais básicas para casa. Também já passei por isto, de querer algo e não ter porque não tinha dinheiro, porque lá está, a minha cabeça era do o quanto eu ganho, quanto eu gasto. E não pode ser, ter que haver uma poupança, ter que haver um investimento. Porque se isso não acontece, no dia que tu queres algo, não tens como fazer esse algo. Aliás, tu até podes querer, mas tu só pensas assim, será que isto faz mesmo falta? E só em pensar nisso já consegues filtrar as coisas. Isto aqui é um grande insight. E precisavam fazer algo. Qual foi a solução mais simples? Trabalhar mais. Com mais trabalho, teriam mais dinheiro e o problema seria resolvido. Porém, ao ter as coisas mais básicas, os integrantes de sua família começaram a querer mais. Afinal, como diz a música, a gente não quer só comida, mas também diversão e arte. E assim, voltaram a ficar sem dinheiro. Isto também é uma grande realidade, que é quanto mais tens, mais vais gastar porque queres coisas com melhor qualidade. Isto era um grande erro que eu tinha. Lá está, quando eu era pobre fodido, quanto eu ganhava, quanto eu gastava. Porquê? Porque eu não tinha aquela mindset de investir, não tinha aquele mindset de poupar. Porque o que me foi ensinado na escola estudas, tens um bom emprego e com esse bom emprego vais ganhar um bom ordenado. Ou seja, nunca me foi incentivado aquele mindset de quanto mais tu ganhas, mais podes investir, mais podes poupar. Nunca me foi incutido isso. Tendo que trabalhar ainda mais e continuar esse processo sem fim, que é onde a maioria das pessoas estão e aonde sua família provavelmente também está, em uma espécie de corrida de ratos eterna, onde se corre, corre e corre, mas não sai do lugar. Mas então, como sair dessa grande armadilha? Existe uma saída, que é a lição 1. Os ricos não trabalham por dinheiro, eles fazem com que o dinheiro trabalhe para eles. E como fazer isso? Os ricos aprendem a, em todo momento, enxergar oportunidades para que mais dinheiro entre em suas contas bancárias, comprando ativos que gerarão renda para eles. Foi aqui que eu aprendi o que é que são ativos e passivos, que eu antigamente pensava que coisas que, tipo carros, eram ativos, e não são ativos, são passivos, porque tiram-te o dinheiro do bolso. O que é um ativo é uma coisa que te põe dinheiro no bolso. Foi aqui que eu aprendi isso, que ninguém me ensinou isto na escola. Foi aqui neste livro que eu aprendi essas coisas. Ter educação financeira. Precisamos saber que, basicamente, existem duas formas de ganhar dinheiro e duas de perder. Você coloca dinheiro no seu bolso ao trabalhar e ganhar seu salário, que é a forma de renda que a maioria de nós conhecemos. Ou quando temos algum imóvel, algum negócio ou algum outro investimento, que é chamado de ativo e que acaba gerando mais renda para você, seja por meio de aluguel, lucro ou juros, e fazendo com que você ganhe dinheiro sem sair do lugar. Em contrapartida, você fica sem dinheiro no bolso quando tem muitas despesas, que são seus gastos com alimentação, saúde, educação. Este aqui também foi um grande insight que eu tive quando eu li este livro, que era quanto mais despesa, melhor, quanto mais rendimento, mais despesas vais ter e tu tens que controlar a tua despesa. Tu tens que ter sim mais rendimento, mas tens que controlar muito bem a tua despesa. A tua despesa não pode ser muito grande. Eu até digo que a tua despesa não pode ser superior a 50% do teu rendimento, porque o teu rendimento depois também tens que investir, ter a tua, como é que eu ia dizer, ter a tua diversão e essas coisas, ou seja, a tua despesa fixa não pode ser superior a 50% do teu rendimento. Isto aqui também foi um grande insight que eu tive quando eu li este livro. Ou lazer. Mas também existe uma outra forma, que é esquecida pela maioria da população, que são os passivos, que acontece quando você possui algo como um celular, um carro ou a casa própria, e que te gera ainda mais despesa.
E o grande passivo que vejo que a classe média tem é o carro. Carro, férias e por aí fora, que é um grande passivo. Porquê? Porque muitos deles pedem créditos para ir de férias ou para ter um carro novo. Isso é um grande problema, porque isso aí vai te endividar durante alguns anos por uma coisa que tu nunca vais ter ganhar dinheiro com aquilo. Aquilo é um passivo. Nunca vais ganhar dinheiro com aquilo. Por meio de impostos, manutenções e juros de financiamento, e que retiram mensalmente uma boa quantidade de dinheiro dos seus bolsos. Esses são conceitos simples, mas muitas pessoas não conhecem. Você precisa ter claro na sua mente a diferença entre um ativo e um passivo, e começar a fazer como os ricos, comprar cada vez mais ativos. E existem diferenças claras entre as classes baixa, média e alta. A classe baixa dificilmente tem ativos ou passivos. Eles têm pouca renda e se afogam em despesas, vivendo no limiar da sobrevivência. Já a classe média compra passivos, pensando ser ativos, e essas geram despesas, os mantendo eternamente. Este era o meu problema, que eu comprava passivos e pensava que eram ativos. Este era o meu problema. Este livro aqui elucidou-me de uma maneira fenomenal, porque eu comecei a pensar de forma diferente e foi a partir daí que eu comecei a ganhar qualidade de vida e a enriquecer, foi a partir daqui. Na corrida dos ratos. Elas trabalham para uma empresa em busca de salário, trabalham para o governo para o pagamento de impostos, trabalham para o banco para pagarem os juros de financiamentos. Elas trabalham para todo mundo, menos para elas mesmas. E aí, como os ricos pensam? Os ricos se concentram na coluna dos ativos, que com o passar do tempo geram cada vez mais renda, gerando uma bola de neve que os permite viver mais tranquilamente. As pessoas ricas perceberam que o que conta mesmo são os ativos e o quanto eles geram de fluxo de caixa. Eles usam o dinheiro para abrir negócios, para comprar ações e fundos imobiliários, para comprar títulos do governo, imóveis que podem ser alugados, royalties e tudo aquilo que tenha valor, que gere renda e que se valorize com o passar do tempo. A lição número 3 é cuidar dos seus negócios. Porque dessa forma, com o tempo, eles têm uma grande quantia de renda gerada sem nenhum esforço adicional, e é nesse momento que começam a usar seu dinheiro para comprar seus luxos, como os melhores carros e motos. Enquanto isso, os pobres e a classe média fazem o caminho inverso, se importam somente com os passivos, querem ter os melhores celulares. Este é o grande problema da classe média, é um erro enorme isto é um erro enorme. Um problema que eu não consigo quantificar, porque eu vejo muita gente a cometer estes erros, a pensarem que estou bem de vida a cometer estes erros. É o grande problema da classe média. O melhor carro e passam 30 anos pagando uma fortuna em suas casas, deixando os ativos todos de lado, se tornando reféns dos seus trabalhos. Vocês já ouviram a história de Robin Hood, certo? A história do justiceiro de arco e flecha que roubava dos ricos para dar aos pobres. Essa história é mundialmente famosa e é contada por gerações, pois ela toca em um ponto sensível a muitos de nós: a ideia de que as pessoas mais ricas deveriam pagar mais para atender aos mais pobres. Porém, a realidade é bem diferente da ficção, e o que acontece na realidade é que, em porcentagem, os pobres sempre pagam mais impostos que os ricos. Ao serem taxados de alguma forma, Isto é uma grande verdade. Eu antes de perceber como é que funcionavam os impostos, eu era entubado pelo governo, que nem é bom. Mas quando eu comecei a perceber como é que funcionavam os impostos, aí eu comecei a pagar muito menos impostos. Porquê? Porque o governo vai-te roubar, porque tu não percebes como é que funciona o jogo, ele vai-te roubar ao máximo. Ele nem te vai informar das coisas, como é que elas funcionam. Tu aqui tens que ir atrás da informação, e por causa disso ele vai-te tentar roubar ao máximo, vai-te esconder a informação para tu te enganares ou não fazeres o que tens que fazer e seres entubado ao máximo. Isto é uma grande informação. Proteger dessa taxação, e como sua parcela com mais recursos é a que melhor consegue escapar dos impostos. Por exemplo, dividendos no Brasil ainda não são taxados, então eles investem em empresas pagadoras de dividendos. Ao vender uma casa, você não é taxado ao comprar uma de maior valor, então eles compram e vendem pensando nisso. Se as regras mudam, eles também mudam. A quarta grande lição do pai rico é aquilo que eu chamo, temos que nos adaptar à realidade. E quanto mais rápido nós nos adaptamos,
melhor conseguimos melhores resultados e melhor qualidade de vida nós temos. Porque nós conseguimos ter resultados mais rápidos, os outros vão se afundando. Esta é a realidade. Quem paga mais impostos está sempre mais fodido. É jogar com as regras debaixo do braço. Agora imagine aquela casa caindo aos pedaços que ninguém quer comprar. Você, que tem uma mente treinada, vai atrás do vendedor e fica sabendo que, além do terreno da casa, ela ainda tem mais 4 lotes vazios ao fundo. A compra é feita e a casa demolida. E agora, todos percebem um enorme terreno que está em sua posse. Rapidamente, você o vende para uma construtora por 3 vezes mais do que você pagou. É a tal cena, ter olho para o negócio, ver as oportunidades a acontecerem. Isto é um grande insight, temos que saber ver as oportunidades, mesmo quando a toda a nossa volta nós só vemos desgraça. Costuma-se a dizer, enquanto uns choram, outros vendem lenços. Isto é uma grande realidade. Ninguém enxergava o negócio naquela casa mal acabada, mas, com uma visão mais abrangente, uma nova oportunidade foi criada. De todos os ativos citados nesse vídeo, o mais poderoso deles é a nossa mente. Se bem treinada, cria riqueza sem precedentes no que parece ser um instante. A quinta grande lição do Pai Rico é que os ricos inventam dinheiro. Agora, essa última lição mudou completamente minha vida. Tanto em casa quanto na escola, as pessoas sempre me aconselhavam a me especializar em algum trabalho. Depois, buscar um emprego seguro. Isto é aquilo que eu digo que a escola só quer fazer máquinas. Máquinas, que eu quero dizer é pessoas que só sabem fazer trabalhos repetitivos, pessoas para trabalhar em fábricas. A escola não quer formar empreendedores, porque só formar empreendedores vai formar gente que sabe pensar. E o que é que a gente que sabe pensar faz? Critica as coisas que estão mal, fala mal daquilo que não acha correto. Enquanto quem só simplesmente sabe executar, nunca vai pensar, nunca vai parar para pensar assim, porquê que eu estou a fazer isto? Porquê que isto é feito assim e não é feito assim? Ou seja, a escola não quer gente que pense, quer gente que execute. Por isso é que eu critico tanto a maneira como as escolas fazem o ensino, porque as escolas tiram a capacidade crítica e a capacidade de imaginação e de criatividade que as crianças têm. As crianças são logo capadas à nascença entre aspas, quando estão a estudar. É a forma de trabalhar pelo dinheiro. Arrumamos um emprego para ter a segurança de um salário caindo em nossas contas. Porém, existe uma outra forma e que, curiosamente, é como as empresas mais poderosas do Brasil e do mundo lidam com seus funcionários mais promissores. Eles procuram jovens recém-formados e começam a preparar essas pessoas para exercerem, um dia, altos cargos na companhia. Esses jovens brilhantes não se especializam em um departamento. Eles percorrem vários departamentos para aprender todos os aspectos do negócio. E se as pessoas mais promissoras das maiores empresas fazem isso, por que também não fazer? Essa é a recomendação do Pai Rico, a de procurar empregos pelas oportunidades de aprendizado, mais do que pelo que possam receber. A sexta e última lição é: isto é um grande ensinamento, porque eu vejo gente que entra num emprego e fica lá até se reformar. Isto é uma coisa que diz assim, eu como não me garanto como funcionário, eu vou ficar aqui. Ou seja, eu sou um mau funcionário e como não consigo trabalhar em meu lado nenhum, eu vou ficar-me por aqui. E não tento arranjar para outros lados uma coisa com melhores condições. Isto é um grande ensinamento. trabalhe para aprender, não pelo dinheiro. E é assim que eu, ao ler este livro, aprendi muita coisa, que foi que tu quando trabalhas só simplesmente pelo dinheiro, só estás lá, não estás para aprender, estás lá simplesmente para ganhar o teu dinheiro e ir embora. E isso não faz-te um bom profissional. E tu quando abres a tua empresa, tu vais perceber que se tu trabalhares pelo dinheiro, tu nunca vais vingar. E outra coisa, tu quando sabes a diferença entre ativos e passivos, a tua cabeça muda completamente. Mas muda completamente. O que eu aprendi com este livro foi que tudo o que eu pensava que era a realidade do mundo de ativos passivos e ambiente de negócios era tudo mentira. Porquê? Porque a escola só queria formar empregados. A escola só queria formar empregados. Foi isso que eu aprendi deste livro. Já sabem, se gostaram do vídeo, deixem um like, comentem, subscrevam. Até à próxima. Fiquem bem.